Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês a respeito do tratamento da síndrome do aumento da resistência da via aérea superior durante o sono. Bom, existem vários tipos de tratamento e é lógico que para cada tratamento o indivíduo precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar para relacionar qual vai ser o melhor tratamento para aquele caso. Então, um dos tratamentos, considerando assim que existem alguns autores que falam que a síndrome poderia ser um problema específico, pode ser o resultado de um problema, por exemplo, anatômico específico, como por exemplo, aumento de adenoides ou desvio do septo, que geraria esse aumento da resistência à passagem do fluxo aéreo durante a noite. Então, num caso específico, onde realmente a causa do problema foi identificada e tem a ver com uma estrutura de via aérea superior que poderia ser passível de uma correção cirúrgica, a cirurgia poderia ser indicada, como por exemplo, remoção de adenoides ou então correção do desvio do septo. Existe uma outra cirurgia que é mais invasiva, mas que também tem um excelente resultado quando bem aplicada, que é o avanço maxilomandibular. Então, é um avanço tanto da parte da maxila quanto da mandíbula. Essa cirurgia tem excelentes resultados quando bem aplicada, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista funcional. Um outro tratamento seria o uso da placa de avanço mandibular. Nesse caso, o avanço é somente da mandíbula e existem vários dispositivos para isso. Existem os avanços mandibulares em monobloco, existem avanços mandibulares em que a peça superior e inferior são separadas, enfim. Existem vários dispositivos para o tratamento com o avanço mandibular. Existe a terapia miofuncional, onde a pessoa vai fazer exercícios específicos para a musculatura de orofaringe, para estabilizar a musculatura de via aérea superior durante o sono e com isso permitindo um padrão respiratório normal e eliminando a resistência à passagem do fluxo aéreo. E existe o CPAP, que é a pressão contínua positiva em vias aéreas, que dá um suporte pneumático na via aérea, deixando essa via aérea estável, estabilizada e normalizando o padrão respiratório durante o sono. Bom, eu comentei no vídeo anterior que nós tivemos a respeito da minha experiência com a síndrome da resistência, a síndrome do aumento da resistência do fluxo aéreo, porque eu tenho essa síndrome e eu participei de vários tratamentos e tive excelentes resultados. Então eu quero contar para vocês aqui hoje um pouco da minha experiência. Bom, eu poderia ter sido uma candidata muito boa ao avanço maxilomandibular. Acontece que é uma cirurgia mais invasiva, requer muitas vezes um planejamento ortodôntico, um tratamento ortodôntico anterior ao procedimento cirúrgico e é, como eu falei, um procedimento mais invasivo. Na época em que a síndrome do aumento da resistência começou a causar impacto na minha vida, pelo aumento principalmente da sonolência diurna, eu acabei optando por não fazer a cirurgia de avanço da maxila e mandíbula, porque eu achei que para mim seria muito invasivo esse procedimento. Então eu iniciei o meu tratamento com a placa de avanço mandibular. Eu tive um excelente acompanhamento do Dr. Sérgio, que me ajudou com o tratamento do avanço mandibular. Ele chegou a elaborar 3 tipos diferentes de dispositivos para mim, e o que eu fiquei mais confortável foi um dispositivo em que a parte superior e inferior elas eram soltas, elas eram independentes e tinha um elástico que ligava essas duas estruturas lateralmente, e quando eu dormia e relaxava a musculatura, automaticamente eu tinha esse avanço
da mandíbula. No meu caso foi muito interessante, o resultado foi muito positivo desse tratamento, porque em função dos fatores que levaram a eu desenvolver essa síndrome e estarem muito relacionados com a má formação de maxila e mandíbula, eu acabei desenvolvendo uma retrognatia. Então o meu queixo ele é mais posteriorizado, e quando eu coloquei a placa de avanço mandibular, ela faz esse movimento de avanço da mandíbula, e com isso aumenta o espaço da coluna aérea e estabiliza a musculatura, os tecidos moles de via aérea superior. Bom, eu tive um excelente resultado, eu parei de roncar, a minha sonolência diurna foi embora, desapareceu. Eu fiquei acho que uns 2 anos usando a placa de avanço mandibular, 2 para 3 anos. Quando eu tive uma intercorrência, eu comecei a ter uma absorção óssea nos meus implantes e eu tive que refazer os meus implantes que foram colocados por conta do acidente que eu tive. E nisso de refazer implante, eu teria que moldar uma nova placa. Naquela época não tinha hoje a facilidade que os dentistas têm, que eles podem moldar com um aparelho que faz uma reconstrução tridimensional das estruturas da mandíbula e maxila num computador. Naquela época ainda precisava ser aquele esquema de colocar aquela massa especial que eles usam, fazem um molde e puxam o molde. E para mim aquilo lá é uma coisa horrível. Eu já tenho trauma por conta de todo o acidente que eu tive, todas as interferências, né, que eu tive que fazer na minha mandíbula e maxila. Também mandíbula, porque no meu acidente eu fraturei mandíbula, enfim. E para mim, naquele momento, eu falei assim, não quero me submeter a isso. Eu já fiquei novamente super fragilizada de ter que refazer os implantes. Aí eu não queria fazer o molde da boca. Então acabei não usando mais a placa de avanço mandibular, porque por conta da intervenção, a que eu tinha anteriormente não estava encaixando mais. Bom, eu voltei a ter sonolência durante o dia, voltou a impactar na minha vida. Aí eu optei para começar a fazer o tratamento, a terapia miofuncional. Tive a ajuda da doutora Vanessa Ieto para fazer esse tratamento de terapia miofuncional. Foi super interessante, eu já tinha recomeçado com o aumento da sonolência durante o dia. Comecei o tratamento miofuncional e fui percebendo assim uma modificação impressionante na minha musculatura de via aérea superior. Então, até para falar, para articular, para deglutição, e durante o sono começou a sumir o ronco, a minha sonolência diurna começou a desaparecer, o resultado também foi fantástico. O problema é que eu não fui disciplinada e eu reconheço isso como meia-culpa. Eu não fui disciplinada para manter os exercícios. E os exercícios, se você não mantém, você acaba perdendo tudo que você conquistou com os exercícios, né? Então comecei a voltar a ter sonolência, meu marido começou a reclamar de ronco. Falei, bom, vou tentar o CPAP, né? Já tentei a placa de avanço mandibular, já tentei a terapia miofuncional, vou tentar o CPAP. Comecei a usar o CPAP. E eu mesmo fazendo a minha adaptação. Bom, pessoal, foi um horror. Foi um horror, muito difícil. Testei vários equipamentos, testei várias máscaras, testei vários modos pressóricos e comecei a fazer aquilo que a gente fala para os pacientes que eles não podem fazer. Usava uma noite sim, 2 noites não, depois uma noite sim, 4 noites não. E lógico, sempre que eu usava aquilo lá, tava horrível para mim, porque eu não desensibilizava, né? A partir do momento que você não coloca todas as noites o dispositivo, a literatura já mostra que a probabilidade de você aderir à terapia pressórica acaba ficando muito menor, porque você não dessensibiliza. Aí, depois de 3 meses dessa batalha, eu falei, Vivian,
você precisa fazer a coisa da forma correta, né? Não pode fazer caso de ferreiro espeto de pau. Então, eu comecei a usar o CPAP, mesmo achando que aquilo lá era muito desconfortável, mas me obrigando a usar todas as noites. E eu identifiquei que eu era extremamente sensível à oscilação pressórica durante a noite. Então, eu optei por um CPAP com pressão fixa, sem alívio exalatório, e através da análise da curva de fluxo respiratório, eu consegui encontrar um valor pressórico adequado para mim, onde eu tinha essa sustentação da minha via aérea, sem ter nenhum achatamento da curva de fluxo respiratório que pudesse levar a um microdespertar, a uma interrupção da arquitetura do meu sono durante a noite. Então, a minha pressão de CPAP é uma pressão baixa, uma pressão de 5,5 centímetros de água, e com isso eu fico super bem. Me forcei a usar e identifiquei qual a melhor interface para mim. Eu uso uma interface Pillow, estou muito bem adaptada hoje. Me forcei a usar todas as noites e fui desensibilizando. Em 6 meses eu já nem sentia que eu estava dormindo com CPAP. Colocar o CPAP para mim virou uma pista de sono. Então, uma pista para dormir. Eu coloco o CPAP, meu cérebro já associa aquilo lá com o momento de dormir, eu já deito, durmo na hora, acordo no dia seguinte, tiro e nem percebo que eu estou utilizando o aparelho. Bom, o que eu quero deixar aqui para vocês como mensagem é: existem muitas possibilidades de tratamento para a pessoa que apresenta síndrome do aumento da resistência da via aérea superior durante o sono. Essas possibilidades elas devem ser investigadas por uma equipe multidisciplinar e, quando bem aplicado o tratamento, o resultado na qualidade de vida da pessoa é impressionante. Então, é realmente muito efetivo. Espero que vocês tenham gostado de mais um papo informal aqui e vamos nos ver no próximo vídeo. Até mais!